galera, Cássio Vasconcelos na área, gente, olha só. Valeu, Guilherme. Foco Crítico número 12, segunda parte. Nosso convidado de hoje, obrigado por ter vindo. Por ter aceitado nosso convite. Com a fina flor da fotografia brasileira, a realeza. Bom, Cássio Vasconcelos, eu escrevi um pequeno para apresentar você e disse que você tem umas atitudes profissionais, vamos chamar assim, do que se tornou um elemento considerado profissional em relação à carreira artística, muito cedo. E daí eu lembro que eu brinco a esse respeito, falo assim, eu aprendi a fazer coisas que o cara, com 40 anos, que eu falo isso da minha filha, em determinados aspectos, que eu fui aprendendo com 40 anos, coisa que o Cássio nasceu sabendo. E daí você vem de uma família que tinha um negócio com obra de arte. Seu pai, qual é a importância do seu pai, do Paulo Vasconcelos? Que eu conheci, né? Mais de uma vez eu ia lá na loja dele, lá na Gabriel. A importância do meu pai é total, é imprescindível, assim, muito importante. Ele, até brinco, porque assim, eu não fiz faculdade. Isso. Eu terminei no segundo grau. E eu falo que a minha faculdade foi em casa, foi o meu pai. Ele trabalhava com arte, tinha um antiquário, era marchand, teve galeria de arte também. E tinha um puta bom gosto. Então a vida inteira, desde de criança, desde que eu nasci, eu convivi com obras de arte assim de altíssimo nível, de muito bom gosto. Então isso claramente vai formando, né? Porque o meu universo era aquele. Mas é curioso, porque o marchand, ele vai lá, ele é hoje é chamado de mercado secundário, né? Então, quer dizer, num certo sentido, você tratava com coisas que tinham uma certa um caráter histórico, vamos chamar assim. E você imediatamente, assim, já logo no segundo trabalho, terceiro trabalho, que eu estou identificando aquele de Paris, aquela coisa que saiu na Folha de São Paulo dentro do metrô, já entra com uma coisa contemporânea muito forte. Quer dizer, como é que esse começo, quer dizer, tem aquela questão da tua relação com o Walter Firmo. Como é que é esse começo? Como é que você acha que encaixa o teu trabalho, assim, vindo de uma relação... Porque o conhecimento histórico é importante. Você se identifica com a produção fotográfica? Você tem algumas pessoas que você gosta do trabalho, segue o trabalho? Como é que é esse começo da produção, decisão temática, decisão estética? Como é que é o teu começo, assim? Como é que você foi para a fotografia como uma forma... Você desenhou? Como é que é? Como é que é o começo? Foi muito natural. Eu comecei a fotografar aos 15 anos... quase 16, assim, no final de semana, comecei a fotografar e não parei mais. Para mim foi sempre muito natural. E me identifiquei, já logo depois que comecei a fazer um curso de fotografia lá na Imagem e Ação, aos 16, comecei a expor muito cedo. Mas os trabalhos, as séries sempre vieram de uma maneira muito intuitiva. O meu método de trabalhar é muito mais intuitivo. Então, assim, tem toda a bagagem do que eu aprendi, né, crescendo com meu pai, e influências também, assim, apreciações no mundo de arte como um todo. Eu nunca fiquei só assim na fotografia. Você não se sente uma pessoa influenciada pela produção fotográfica? Também, claro, mas... Não, mas exclusivamente, exclusivamente. Não, no começo marcou muito para mim o cinema, os surrealistas, quer dizer, o Fellini, Buñuel, que eu via bem quando tinha 15, 16 anos, tinha o Cine Clube Bexiga, que é fundamental para mim me também. marcou muito. Os surrealistas, Man Ray, Magritte. Você chegou a ver os filmes do Man Ray? Não. Tem uma caixa, eu tenho, mas em VHS. Tem uma caixa que aquela produtora Continental, não sei como é que chama, lançou de DVD. São 5 DVDs surrealistas. Eu tenho, mas são DVDs nada. São fitas de vídeo VHS. Eu comprei, teve no mesmo uma coisa, um festival, um negócio, os caras venderam, não era caro. Acho que encalhou tudo, né? Provavelmente aquilo é um desastre. E música também. Enfim, eu acho que o que marca, o que influencia a gente é o mundo como um todo, é tudo. Então não fica muito mas na só verdade, na não, fotografia, sem dúvida. não. Mas como você tem uma produção
muito respeitada e identificada com, vamos dizer, com o que tem de mais contemporâneo aí nos últimos, sei lá, dá para dizer, a gente pode tirar o projeto da Trienal, que a gente pode falar aqui, que a gente ainda não falou, e do Walter, da sua relação com o Walter, mas aí ali, quer dizer, há 25 anos você tem um trabalho que a gente pode considerar que está na ponta do que é produzido nacionalmente, eu acho, né? E algumas coisas até sobrepõem. Eu lembro quando o Alejandro Castellotti foi ver o seu trabalho, e naquele livro do Mapas Abertos da exposição, e eu levei ele em alguns lugares, tudo, mas a gente se encontrou após ele ter ido no seu estúdio. E ele estava numa felicidade assim rara, porque ele tinha ido para vários lugares tinham sido muito frustrantes, não no sentido que não tinha produção, mas que não tinha coisas que saíram um pouco da curva, e tinha muita coisa igual. Então era uma coisa de catar. E quando ele sai do seu estúdio, ele estava numa felicidade, ele estava exultante assim do que ele achava que a tua produção era digna do que era. Acho que na época de Noturnos que ele viu. Mas eu acho que ele viu também aquele trabalho do Brás. Aquele trabalho do Arte Cidade. Ele viu do Arte Cidade, que é espetacular, seu do Deve Renato. ter visto dos navios, dos peixes. Isso. Deve ter visto Vamos falar um pouco da produção, vamos falar lá do começo, quer dizer, que importância tem o Walter Filme para você? O Firmo é um grande amigo, considerado mais que um amigo, um pai também. Nos conhecemos quando eu tinha 19 anos, então já se vão aí 30 anos de uma grande amizade. Mas é isso, cada um com um trabalho, né, muito distinto um do outro. Muito engraçado, porque vocês terem essa relação. Tem uma grande admiração pelo trabalho do outro, o que é bacana, né? Não, da parte dele eu acho surpreendente. Não vai gostar só de trabalhos parecidos com os nossos. Mas eu acho que o normal é a gente pegar pela mão, vamos dizer, eu já estou na idade de fazer isso, de ter esse tipo de relação com as pessoas, de você acreditar e atrás. O Walter, no teu sentido, para mim, mostra uma liberdade de estética, que claro que aquele trabalho cor dele tem esse peso também, mesmo que seja formal, mas eu acho muito curioso ele buscar você. Você acha que tem a ver com você, com personalidade, ou ele te escolheu como um autor? Como é que você acha que se deu? Ou as duas coisas? Não, mas foi as duas coisas. A gente se conheceu pelo trabalho, que um admirou o trabalho muito um do outro, sem se conhecer pessoalmente. Lá na Trienal? Ou depois? Não, a Trienal foi depois. Que legal. A gente se conheceu antes. Que legal. E foi até engraçado, porque ele tinha feito a exposição Ensaio no Tempo, de 25 anos de fotografia dele, no MASP. E aí eu fui viajar logo depois para Nova York e eu perdi a exposição. Eu tinha 19 anos e eu adorei o trabalho dele, mas eu não pude ver a exposição. Eu mandei a minha irmã na exposição, falei, vai lá na exposição, manda um abraço para ele, fala que eu sou fã dele. E ela foi na exposição e ele falou, que coisa estranha. Nossa, essa irmã do Cássio e tal. E ele conhecia pouca coisa de mim, mas já também tinha uma admiração. Eu falei, nossa, mas o seu irmão, quero conhecê-lo, estou indo para Nova York logo em seguida. Então ele foi para Nova York quando eu estava passando alguns meses lá, foi coincidência. Ele me procurou. Você está brincando? E foi até engraçado que ele deixou um secretário, um recado na secretária eletrônica naquela época, 84. E boa noite, aqui o Walter Firmo, eu gostaria de falar com Cássio Vasconcelos. E tinha um amigo que dividiu o apartamento, ele ouviu assim e falou, nossa, mas esse cara tem voz de comandante de avião. Ladies and gentlemen, this is the flight 321 to New York. E daí vocês se encontraram. A voz dele, assim. Vocês saíram para fotografar? Vocês só se encontraram? Aí a gente se encontrou, assim, foi foi muito legal. Amor à primeira vista ali, né, dessa amizade. A gente ficou amigo, assim, instantâneo. E foi sair para fotografar junto. Porque eu acho que tem um texto dele. Ele fez depois. O texto da chaminés, quando e ele tem um texto. Lá, eu fiz esse trabalho de Nova York, das chaminés. E logo depois teve a Trienal de Fotografia no Isso, MAN, vamos falar da Trienal. que foi curada pelo Paulo Klein. Nós nunca falamos da Trienal aqui. É muito importante. Em 80, acho que foi em 85 mesmo. Eu acho que foi 86. Antes, mas eu não tenho a menor ideia. Não, porque eu fiz o trabalho em 84, 85. Então não pode ter sido antes.
Então a Trienal, gente, era genial, porque aqui no Brasil a gente só faz a primeira vez, né? Então assim, os caras, pra chutar pra frente... Então, exatamente, porque teve uma quadrienal, depois teve a primeira quadrienal. Não, tinha tido a primeira quadrienal. Isso foi uma exposição no MAN, que foi uma das melhores retrospectivas da história da fotografia brasileira, por coincidência. Não era uma retrospectiva. Só que virou, era um salão, só que você tinha uma produção de jornalismo, você tinha produção publicitária, você tinha produção de ensaio, você tinha uma série de coisas, era um saco de gato. Mas, para mim que estava começando, aquilo foi muito importante, porque eu comecei a ver a produção. Porque a produção era o que estava na revista, era o que estava no jornal, e você ia no MASP, uma vez por ano, tinha uma exposição de foto, não tinha o MIS, não tinha nada, quer dizer, um deserto. Então, a Trienal foi espetacular. E o Paulo, surpreendentemente, depois muda, né, migra para as artes plásticas, porque ele, como fotógrafo, editor, né, do jornal lá do ABC, ele fez uma série de coisas de cartões postais, ele fez uma série de coisas, e é o curador dessa mostra, que teve prêmios. Foi essa, depois da quadrienal que teve os prêmios, né? Não estou lembrado. Teve um troço no Sesc Pompeia gigante, lembra? Ou era essa mesmo, que eu estou confundindo o Sesc Pompeia com uma... Bom, e daí não se faz mais, né, gente? Faz a gente faz uma e depois não faz a segunda. E daí o próximo é uma quadrienal. Bom, e daí é justamente esse gap que eu estava te perguntando, porque daí, como é que fica a sua carreira profissional? Você tem estúdio logo depois, como é que é? Porque você tem uma confluência, porque quando você... Com jornalismo. Não, exatamente, porque, só para você saber, quando você se aproxima do Marcos Ribeiro, é quando eu volto a ter contato com você, porque eu trabalhei com o Marcos Ribeiro 90 a 92, mais ou menos, com o Marcelo Lerner, fazendo as platinas. E você se aproxima dele ali em 92, 93. Isso, E daí, aí eu me aproximo de novo, e daí, quer dizer, então esse gap de 86, vamos dizer, 85, 86, porque o Paulo foi dar teve um seminário na Focus em que o Paulo fez uma mesa e deu uma conferência. Então, e o tema foi a Trienal, e você foi assunto, porque você era muito novo. 19 anos. Você era muito novo, você se destacou em diversas coisas. O Walter tinha uma importância já muito grande e falava em você muitas vezes. Então a gente teve acesso, no sentido, a uma crítica do seu trabalho até maior do que as outras pessoas, porque você era um assunto naquele momento. Porque assim, na Trienal eu participei como fotógrafo e também participei assim, na homenagem que o Firmo fez a mim e ao Augusto Fontes. Isso. Porque o Firmo sempre fotografou cor. Então a participação dele na Trienal foi uma homenagem que ele fez a nós dois. Claro. Então, Augusto Fontes também, que fotografa PB. E aí ele disse que, quer dizer, ele fez um trabalho todo PB influenciado, inspirado em nós dois. O que é muito legal, ele, né, no alto já de todo o reconhecimento que ele tinha, exposição, já há mais de 25 anos de carreira, conhecido, super premiado no Brasil, ele humildemente assim faz essa homenagem e reconhece a influência de dois jovens fotógrafos no trabalho dele. E o que significa isso para ele se renovar. E o que isso é importante no sentido da crítica é que vocês acabaram pegando uma carona e todo mundo se viu obrigado a falar de vocês. Então a gente tinha, vamos dizer, uma análise crítica de jornal, de revista, de não sei o quê, que não tinha da maioria da produção, a gente teve do seu trabalho. Então você aparece dessa forma para mim. E foi muito importante, porque na verdade acaba servindo como a questão do contexto e a questão do conteúdo do trabalho, você acaba... que você consegue perceber, porque geralmente você identifica a coisa agora, a mais importante de todas agora, a morte do David Bowie. Para muita gente, o cara é uma esfinge, porque a gente não tem o contexto inglês. A gente gosta das músicas, quer dizer, agora, o ano passado saiu uma revista, as 100 músicas, os caras deschavando 100 músicas do cara. Eu comprei a porra da revista e fui ler. Porque eu gostava das músicas, eu não conseguia entender o contexto que aquilo se encaixava, porque eu não sou inglês. Então, assim, você, para mim, tem esse caráter de que junta a produção com a história.
Né? Não é aquela coisa de eu gostar da imagem, vai numa exposição, pede outra, não. Passa, e você, a partir daquilo, desse momento, você também passa a se usar disso e aprendeu a lidar com esse, ter essa relação. E todo o seu trabalho você passa a ter essa preocupação e ter essa interlocução com a mídia impressa, que depois agora eu queria que você falasse justamente o momento posterior, que é que você trabalha no jornal, que é uma coisa que foi surpreendente também em determinado momento. Eu trabalhei, a experiência foi curta, eu trabalhei de 87 a 88 na Folha de São Paulo. Foi pouco tempo, mas muito intenso, é muito bom, é uma escola maravilhosa de jornalismo. Aí depois fui passar um tempo em Paris, fui correspondente também aí como freelancer da Folha e da Editora Abril. Aí em 90, devido ao plano Collor, que acabou com o Brasil momentaneamente ali, cortaram as verbas para o exterior, eu não tinha mais como ficar, porque as revistas não podiam me pagar lá nem freelancer. Voltei para cá. Você ficou lá quanto tempo? Fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, entre indas e vindas. E aí eu comecei a trabalhar com publicidade na DPZ. Nesse momento? Não, assim, deu azar porque aconteceu o plano Collor e não tive como ficar lá, que eu queria ficar lá, tive que voltar. Mas na hora que cheguei aqui eu dei sorte. Pensei que você já desde o começo teria algum tipo de coisa de estúdio. Não sabia nada de estúdio. Aliás, como eu entrei no estúdio, foi curioso, foi uma coincidência e foi muito rápido. Foi assim, logo depois que eu voltei de viagem, num evento assim, encontrei com o Petit, que era um dos donos da DPZ, o P, né, da DPZ. E aí, conversando com ele, ele falou: estamos precisando de um fotógrafo lá já conheci alguma coisa minha, você não quer ir lá? Eu falei: claro que eu quero, mas você não tem experiência em estúdio. Não importa, vamos lá conversar comigo amanhã. E fui no dia seguinte conversar com ele. Aí mostrei meu trabalho pessoal, mostrei principalmente o trabalho dos navios. E ele adorou o trabalho dos navios, e que não tem nada... Que era recentíssimo. Recentíssimo e absolutamente nada a ver com publicidade. Ele falou: muito bem, rapaz, adorei o seu trabalho, você não quer trabalhar aqui? Eu falei: Petit, eu quero, mas vou fazer o quê? Eu preciso de confessar uma coisa, eu não sei nada de estúdio, eu nunca peguei um fotômetro na minha vida, eu não sei pôr filme... Trabalhar na maior agência do Brasil da época, vou dizer, fora Macan. Eu não sei pôr um filme numa câmera 6x7, eu não sei absolutamente nada, nunca usei flash, nada de estúdio. Ora, rapaz, isso não importa, isso qualquer um aprende. O que importa é que você tem olho. Uau, isso é maravilhoso. Podem começar amanhã. Eu falei: tá. Caí de paraquedas. Que é outro cara que sabe ver, né? O Sabe Petit, ver. o Zaragoza também. Eu não sabia é outro cara que nada. sabe ver. Aprendi vendo e fazendo, porque tinha uma estrutura muito boa lá. O Marcelo Serpa era diretor de arte. Que puta laboratório. Tinha acabado de chegar também, então tinha os profissionais de primeiríssimo time lá e eu acabei assim, aprendendo ali fazendo mesmo, na marra, foi muito legal. Assim, Até então você tinha o quê? O Laboratório PB. Essa é a tua... Laboratório PB. Esse era o teu... Nem cor, cromo, nada disso. Não, nada. Eu só fazia PB porque justamente eu queria ter o controle da situação. O colorido, como era muito difícil de ter, era caro, era complicado e tinha que mandar para o laboratório perdia o controle. Então por isso que eu sempre fiz PB. Porque no PB eu dominava, eu tinha lá o domínio. Então eu demorei para começar a fazer cor, um pouco por causa disso também. Mas daí vem o Polaroid, que daí entra o Marcos Ribeiro. Já o primeiro é você sozinho? Não, foi depois. Nós estamos pulando o navio e os peixes, porque eu volto com o Guilherme depois. Porque daí é o assunto que ele quer tratar. O Polaroid eu comecei a fazer um pouco em 90. Porque o primeiro cor que você trabalha é com Polaroid, então? Assim, um trabalho autoral sério, com vontade, foi. Aqueles retratos. Os retratos. Que foi a exposição que eu fui ver, que não foi foi em 89 e 90. E aquelas fotos dos retratos que você expôs no estúdio de linguagem, aquele do Monforte. Isso. Eu não lembro quem é que são fotos de vídeo. 91, exatamente. Fotos de monitores de vídeo desfocados. Que você ampliava. E que eu fazia assim, eu pegava tipo, filme de... qualquer filme, não interessa. Aí eu parava na cena que em algum momento do filme dava um close em alguém, eu dava o pause e ia andando quadro por quadro até a pessoa lá, o ator, piscar o olho. Assim, isso aqui, coisas que a gente não percebe no filme, mas na hora que ele piscava o olho, dava de olho fechado e tal.
Eu ia com a Polaroid, desfocava para não aparecer as linhas do monitor. Pá, fazia foto. Então eu consegui uma unidade de filmes que não tinha nada a ver. Tinha clipe de música com filme de aventura, com filme erótico, qualquer coisa. E o filme... Esse trabalho foi assim. Então são retratos, na verdade, de pessoas que eu não Que esse trabalho te levou para fora, não é? Não é esse trabalho que te levou para fora? Foi para Europa? Não, ele participou do Fotofest. Mas foi esse trabalho que te levou para fora, primeiro? Não. Na minha cabeça tem isso. Não. Eu já tinha exposto fora antes, já em Cuba, na França. Na França com Miroir Rebert, com Pedro Vasquez, em 89 já. Tá. Em Cuba, em 85 eu expus em Cuba. Não, isso eu lembro, na Casa das Américas. Isso. Foi engraçado também, porque eu fui para Cuba com o Firmo. Exatamente. De repente você foi para a parede. O Firmo foi para uma exposição lá dele individual. Aí eu tava lá e... Não, esse aqui é fotógrafo. Não, tinha umas 20, 25 no bolso, né? Acho que você já contou essa história. Você tinha uns 20... Pra mostrar, porra. Como assim? Eu vou mostrar pra Cuba. Acho que ele veio a pasta lá. Exatamente. Aí, nossa, que trabalho bacana. Fui pra parede ali no dia seguinte. Da Casa das Américas. A pendurar e fez a exposição lá. Tá, nós estamos correndo porque tem mais 5 minutos. A minha primeira individual no exterior foi em Cuba. Foi em Cuba. Comunista, então. E daí vai e daí vamos pular para a transição que é... Daí tem... Depois estamos pulando os navios e os peixes, que são a manipulação do preto e branco, porque vamos deixar para a segunda parte. A manipulação, porque é a parte que o Guilherme quer falar, da manipulação tanto do digital... Não fica adiantando. Não, mas não tem jeito. Daí, para justificar por que nós estamos pulando. Senão a pessoa vai pensar que nós estamos numa cronologia e de repente nós estamos pulando um pouco adiantando. Os trabalhos se misturam também. Também. E daí vai... As datas. A gente pode falar do de São Paulo já, depois porque o de São Paulo também é Polaroid. Mas, não, tem as panorâmicas, as tripas... Uhum. Como é que chama aquele tal? Panorâmicas. Que foi um livro que você lançou 20 anos depois, né? Isso. De ter feito o trabalho. O livro é recente. Esse trabalho é espetacular, porque são as fotos muito pequenas. Uhum. São fotos pequenas, em formato panorâmico, mas a partir de negativos 35mm, proporção 2:3. E é tudo aérea, não? Não, quase nada aéreo. Porque tem aquela do futebol, da piscina. Não, umas verticais. Não, mas eu estou falando essa do livro aqui, são todas horizontais, não são aéreas. A capa é aérea. Mas eu estava dentro do avião, por acaso. Porque tem aquela da piscina, tem aquela do campo de futebol. Mas aquelas são aéreas, mas são verticais. Não são essas que estão no livro, não. Esse não tem? Livro? Não. Tá bom. Não, mas é bom saber. E daí, então, vamos pular para São Paulo, pega o livrinho lá. Quem tiver na dúvida, depois entra no meu site, tem quase todas as séries lá. Não tem todas, mas tem a grande maioria. E daí a gente chega aqui que num certo sentido, apesar de eu achar o trabalho dos peixes, que nós vamos falar para frente, um trabalho de peso, no sentido de quantidade de obras. Esse é o trabalho, vamos dizer, que deu mais fruto, inclusive. Quer dizer, ele é um trabalho que gerou... Quantos anos você trabalhou em cima desse conceito? De qual? Desse aqui. Esse aqui? Você trabalhou em São Paulo, depois trabalhou quantas cidades fora? Por quantos anos você fez isso aqui? Em São Paulo eu fiquei de 4 a 5 anos fotografando. E isso gerou mais quantos projetos fora do Brasil? Ou no Rio também, não sei. Não, eu fiz em Paris, que eu fiquei lá uma temporada. E depois em algumas viagens eu fiz em outras cidades dos Estados Unidos e da Europa, mas pouca coisa, assim, tipo, aí 3 a 5 fotos em cada cidade. Nada tão extenso que nem em São Paulo, que foram... Mas quantos anos dá? Vamos dizer, dá para botar tudo isso Dá uns 7 anos. Quer dizer, isso é quase um Sebastião Salgado. Assim. 5, 6 anos. Quase 7 anos é trabalho, gente. Olha, livro aqui tem uns postais aqui, ó. Ninguém manda, né? Ninguém tem coragem de destacar e mandar. É agora que não existe mais postal. Ele vai ser roubado. Vai ser roubado. Esse livro, para mim... Você tem as paredes documentadas da Galeria Vermelha? Tenho. Porque tem uma parede do segundo andar, quando você sobe da escada, a parede aqui à direita, aqui, essa parede aqui,
Pra mim, não sei quantas fotos tinha. As pequenininhas. Caralho, aquela parede ali, naquela parede, que ano é esse? 2003? 2002. Novembro de 2002. Então, aquela parede aqui, eu considero aquelas coisas assim, tipo William Eggleston, assim, que de repente nada do que você está vendo você nunca viu. Eu considero aquela parede nesse nível para mim. Ali você tinha elementos gráficos de novos contextos, a questão da cor, a questão do espaço, a questão do grafismo, trabalhar de uma maneira... Eu não lembro se disseram 10 fotos, acho que 10 fotos é muito. Não. Meia dúzia? Não, tinha muito mais. Não, mas nessa parede aqui. Agora assim de cabeça não. Por isso que eu queria saber quais as paredes. Mas eram as pequenininhas. Eram as em pequenas. Cima ficaram as pequenas. Eram as pequenas. Que eram os originais. Então ali tinha, eu acho que eram umas 10 fotos, mas acho que 10 fotos são muito. Tinha umas 8 fotos ali, que ali eu falei, olha, isso aqui para mim é para estudar mesmo. Porque eu acho que você inclusive esse trabalho é esgotado, né? Qual é a tiragem disso? Algumas imagens são esgotadas. 70 3. imagens? 60 imagens? Tem umas 70 imagens diferentes. 3 de cada. A tiragem 3 de cada. E daí vendeu tudo. Não, várias imagens, essa da capa tal, e várias outras, sim, já venderam as 3, mas não todas as imagens. Tem pensei que estava esgotado. Não. Algumas estão esgotadas. Algumas estão esgotadas. Entendi. Não, porque aquilo ali também, num certo sentido, esse é o primeiro trabalho no mercado, a gente vai falar só nesse momento, em que eu lembro de uma exposição do César, na Mata, que vendeu bem. Lembra disso? Sei, lembro. E essa exposição são as primeiras exposições onde tem o Geraldo de Barros, tem o não sei o quê, mas de um artista contemporâneo que, no certo sentido, lava a alma, né? No sentido de que a pessoa está, olha só, existe condição, o trabalho tem que ser bom, tem que estar bem feito, bem divulgado, e a coisa vai, quer dizer, existe a possibilidade, as pessoas estão prestando atenção, quer dizer, nesse momento a Folha fez uma capa da revista da Folha com o seu trabalho, um portfóliozinho. A capa com portfólio, uns 6 páginas dentro. Exatamente. Convidaram várias pessoas, Fernando Meirelles, escreveu um texto. Então, assim, ali, como é que você coloca esse projeto dentro do seu trabalho? Esse é o meu projeto mais marcante, é o projeto que mais me, assim, acho que me projetou, que eu mais expus fora e publiquei. E continua. Virou meu clássico, vai. Você tem que escolher um trabalho, o clássico que todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas me conhece, é Noturno São Paulo. Com certeza. E você apagou. Tá apagando tudo. Acho que a gente precisa interromper. Acho que a gente precisa interromper. A gente volta daqui a 5 minutos falando do processo de trabalho. Tecnicamente, como é que ele produz os trabalhos. 5 minutos. Última parte do programa, dia 18 de janeiro de 2016. Nosso convidado, Cássio Vasconcelos. Do lado de lá, Fausto Germão. Eu sou Guilherme Maranhão. Então, vamos terminar a parte de vocês? Bom, então a gente estava falando dos noturnos. Quer dizer, daí dos noturnos, você... É o último trabalho analógico, vamos chamar assim. Quer dizer, você teve um pouco mais de panorâmicas, de filme... Ou não? A panorâmica que eu fiz antes, tem algumas aéreas que eu fiz. Com filme ainda? Depois foi pro digital. E daí é a hora da transição. E aí, como é que foi isso? Foi ótimo. Não pode falar nesse programa aí. Claro que pode. Comecei em 2005 e estou até aqui. Feliz e contente. Feliz e contente, adoro digital, acho o máximo. Eu acho que quanto mais opções a gente tiver, melhor. Sempre fui a favor de tudo quanto é tipo de tecnologia. Eu lembro que no começo eu migrei rápido, me dei muito bem no digital, era sempre a mesma ladainha de sempre, um monte de gente metendo pau no digital, chorando. Falei, gente. Aí um ano depois, todo mundo que tinha chorado as pitangas estava lá no digital, 1 ano, 2 anos depois. O celular, vou falar uma coisa que é curioso, logo que lançaram o primeiro celular com câmera, me convidaram eu, o Bob, eu lembro disso. E tinham 6 fotógrafos. O Armando? O Armando acho que estava. Tinham 6 fotógrafos de nome que convidaram a Vivo, que convidou para fazer uma exposição, né? Cada um ficou alguns dias com o celular,
que tinha uma câmera e fazia exposição. E uma câmera, claro, não precisa dizer que era hiper, super tosca, a qualidade realmente era ruim. Era 2 mega, sei lá. Não, e era tudo ruim, mas enfim, você tirava foto lá com o celular, aquela novidade era bacana. E eu, achei bacana, coisa diferente, eu topei. Participamos da exposição. E aí, teve comentário de outros fotógrafos metendo papo. Absurdo, os fotógrafos que nem vocês com nome deviam dar o exemplo. Isso não é fotografia, Por que vocês você estão não deu acabando com a exemplo? fotografia. Mas, gente, como assim? Né? Não, e o legal é que você foi... As pessoas com mudança têm toda mudança, o pessoal mete Mas não é. pau no começo. Eu acho que o problema da transição, ela não foi só a questão da transição do equipamento em si. O computador, eu acho assim, eu tenho 55, tá? Recém-feitinhos. Eu dei muita sorte, porque tinha um cara lá no meu estúdio que era o melhor cara de animação de 3D que tem no Brasil, que é o Darcy, que foi embora. Trabalha para o mundo inteiro. Então, eu perdi o medo. Eu tenho computador desde sempre, eu tinha teletexto na minha casa por causa do meu pai, trabalhava na Telesp, na Embratel, cacete. Então, coisa do computador, sempre foi uma máquina que desde o começo dos anos 80 tinha lá na minha casa. Mas, quem me tirou o pavor da coisa foi o cara lá do meu lado. Porque eu percebo o cara que é um pouquinho mais velho do que eu sofri médio. Eu sofri a minha transição pesada em 2002, 2006. Mas eu, antes de ter determinadas coisas, eu já mexia no Photoshop. Porque tinha Photoshop desde 92, 94, sei lá. Já tinha, eu lembro. Eu tenho um Photoshop não sei qual lá, acho que é o 2 ponto alguma coisa, 92 eu acho. Mas isso não tinha nada a ver com fotografia, a gente ficava lá bulinando os troços. Então, as pessoas que são um pouco mais velhas, você tem que fazer aquela transição de todo o processo. Você ser a pessoa que faz tudo, porque na verdade a gente é o laboratorista e o fotógrafo, e você planeja antes, e você pode ser um impressor também, porque desde sempre tem a impressora. Mesmo que não fosse de preservação, você tinha algumas impressoras boas lá desde 96, eu acho. Fodidas desde 2007, mas boas desde 96. Então, enfrentar tudo isso e você ser o responsável, para quem tinha um estúdio, botou os assistentes, não sei o que, contratou não sei o que, foi uma coisa. Agora, para quem era aquele fotógrafo que trabalhava sozinho, contratava o assistente para o trabalho, não sei o que, esse ter travado não tem nenhuma, não é normal, porque era muita coisa, é muita coisa até hoje. Mas também teve quem fez as boas escolhas de câmera, por exemplo, e teve quem fez as escolhas que cabiam no orçamento e que acabou preso a equipamentos que dificultavam muito nesse início. Não, mas eu acho que isso não foi dramático. Posso... Não, daí é o seguinte, deixa eu só falar a frase agora, onde eu manda pra você. Manda pra você. Porque daí você passa, e alguns trabalhos seus digitais, principalmente aquela exposição do Miss dos carrinhos, você, num certo sentido, tem uma relação com a produção analógica, com a forma, com o workflow. Mesmo tá no monitor, e daí é sobre isso que o Guilherme quer falar. Quer dizer, essa união que você pega as duas pontas do começo da carreira e desse momento da carreira, que as coisas meio se encontram. É isso que o Guilherme quer falar. Porque o que eu percebo é que, tanto nos peixes, né, que você tem uma coisa manual muito forte, no do Brás, né, do Arte Cidade, talvez não seja uma coisa manual, mas tem um planejamento ali da composição da imagem. O que era? Uma escada rolante que a pessoa saía, já dava de cara? Era uma escada... Não. Escada rolante é no primeiro foto... Não, eu digo, SP Foto. Mas o ponto onde a pessoa montava a imagem do Brás era no meio do espaço. Era no meio do Para quem não sabe, quer dizer, era um... mosaico. Não, mas que tipo, montava. o lugar era uma fábrica abandonada? Era uma fábrica também abandonada, iam demolir, onde é hoje o Sesc Belenzinho, que eles demoliram o prédio e reconstruíram. Então você tinha um espaço grande, você tinha uma série de fotografias penduradas, ocupando uma área
grande, e de um ponto dessa sala, distante dessas fotografias, você conseguia alinhá-las todas e formar uma única imagem em que você montava, enfim, aquilo... É uma paisagem. Você diz que é uma série de fotografias, mas na verdade era uma série de fragmentos de uma única fotografia. Perdão. Não, só para o pessoal entender, porque como é um trabalho muito complexo, precisa uma certa explicação mesmo. Então, mas a montagem se dava no lugar e não antes. Mas de qualquer dava, maneira... Na verdade, na mente, Mas enfim, existe a montagem. Na imaginação de cada um. E daí a montagem foi adiante, chegou aqui no aeroporto, que a coisa rola dentro do espaço virtual, mas rola. Só para concluir, o Duarte Cidade, a imagem inteira só se formava na cabeça das pessoas. Somente. Porque a imagem fisicamente já estava fragmentada o tempo inteiro. Num ponto de vista lá, que tinha até um negocinho de slide no comecinho, depois não tinha mais. Então, a imagem inteira estava lá, só que só era possível ser reconstruída na mente de cada um que estava naquele ponto. Lembra que tinha pendurado uma moldurinha de slide assim, depois sumiu a moldurinha. No YouTube tem, se por meu nome, Uma Vista, acho que aparece. Se fosse hoje em dia, imagino que ia ter um monte de gente virando de costas nesse lugar e fazendo um selfie com aquela vista de fundo. Mas, enfim, essa montagem na cabeça da pessoa, dentro da sua cabeça, dentro do computador, quer dizer, debaixo do Durex, ela veio, né? E tem ela veio vindo. E ela passou por essa transição. Queria que você falasse um pouco disso. Quer dizer, por que o Durex lá, o que isso... Nos peixes, porque o Durex é fundamental. Porque a montagem, né? Por que isso era importante para você? Por que essa montagem é importante para você hoje? Porque assim, voltando só um pouquinho no trabalho dos navios, que foi meu primeiro trabalho que eu realmente fiz uma interferência para valer na imagem. Até então, que tinha umas pinceladas. Eu fazia uns duplo reflexo, algumas coisas, mas sempre numa fotografia. Parecia às vezes que era uma montagem, mas nunca era a fotografia como eu tinha tirado. No trabalho dos navios eu realmente interferi na ampliação. Então as fotos não eram mergulhadas na bacia com o revelador. Eu deixava lá numa mesa seca, com a luz vermelha, claro, o papel depois que tinha sido já sensibilizado. E aí eu pegava um pedaço de algodão, molhava no químico, no revelador, e ia passando aos poucos. Então eu ia revelando a imagem aos poucos. Por que eu cheguei nisso? Porque eu queria uma imagem que não tivesse borda definida e que fosse mais onírica, tivesse umas manchas. E além disso, eu pus o negativo torto no ampliador. Eu fiz abaulado para ter o foco só num pequeno pedaço, para justamente ficar mais abstrato um pouco, que é o que chamam hoje de foco seletivo. Isso eu fiz meio toscamente. Como? Intuitivamente. O negativo tem que estar bem colocado na janelinha. E eu aumentei a janela, cortava ele na ponta e fazia com que ele caísse. Então ele tombava e ficava só um pedaço lá. Então não tem duas fotos iguais? Não, nenhuma. Por isso e porque quando eu vou revelando, cada cópia fica diferente. Série? O tempo de revelação em geral demora 2 minutos. Demorava, né? E aí nessas cópias demoravam cerca de 20 minutos, porque ia aos poucos. Então o revelador ficava atuando 20 minutos numa área e na outra 5, criava diferenças e isso dava essas manchas e com as bordas irregulares. Enfim, então... Você tinha um procedimento? Ou você, cada vez que encarava a mesma imagem, você encarava ela pela primeira vez? Como assim? Não, tinha um procedimento assim de... Você já viu como é que o Eustáquio trabalha? Eu marcava onde era o limite, fazia um grafitezinho e ia revelando meio... Você desenhava ou você tinha... Você queria alguma coisa ou você desenhava? Tô falando que você já tinha feito uma. Daí 6 meses depois, uma foto de 1,5 metro lá, por 1 metro. Tinha um procedimento que Tinha um procedimento, mas você, na hora que você enfrentar aquela foto de novo... Era outra. Às vezes acerta, às vezes não. É uma outra. Tinha erro. Sim, ainda bem. Então, às vezes acertava ou não. O procedimento principal nesse trabalho sempre foi muita cerveja e muito Philip Glass. Eu fiz esse trabalho inteiro
ouvindo o Philip Glass, impressionante. Porque você já viu o Eustáquio? Que eu entrava em êxtase, assim, quando eu estava no laboratório de madrugada, sozinho, claro, com as cervejinhas na época, hoje em dia eu bebo mais vinho, mas enfim, o procedimento era esse. Porque o Eustáquio é uma máquina. O Eustáquio é uma máquina, assim, ele tem 40 coisas, né? Quer dizer, se ele não tiver um workflow muito pré-determinado, ele não chega no produto final, sendo que ele produz a mesma imagem há 20 anos, algumas delas, dos Arturos, não sei o quê. Eu vi uma imagem recente dele, eu acho. Não sei. Uma tem 20 anos, uma tem 25 anos, outra tem 15, 10. Eu falo, como é que você consegue fazer? Eu não tenho. Não, você não tem. Esse trabalho nem permitiria isso e nem era a ideia. O legal é que saísse diferente. Enfim, cada trabalho é único, cada um pede uma coisa diferente. Aí deixa eu chegar no que o Guilherme perguntou. Depois desse trabalho, eu fui para o trabalho dos peixes. E começou assim, que eu quis criar umas paisagens imaginárias, uma parte subaquáticas, outras não. Sendo que a parte menor é a parte que está para fora e a parte maior é o subaquático, que acho que tem muito a ver também com consciente e inconsciente, né? A parte subaquática refere-se ao nosso subconsciente, que é a maior parte e é mais desconhecida e aí é um outro universo. E esse foi o primeiro trabalho que eu criei imagens. Eu desenhava mesmo mais ou menos o que eu queria. Então, aqui é uma baleia, assim, um peixe aqui com o céu e tal. Meio que desenhava, fazia um layout e aí depois ia atrás ou das imagens que eu tinha já em arquivo ou ia produzir. A da baleia, por exemplo, só para deixar claro, não é que eu mergulhei e encontrei a Moby Dick ali. Ela é uma baleia tamanho natural, porém de fibra de vidro num parque aquático. Mas enfim, o do cardume, que é uma bem conhecida, eu fui até um aquário, fiquei fotografando, eu fiz 2 filmes inteiros só de peixe, sabendo que eu queria juntar os bichinhos. Juntar todos. Então aí começou meu primeiro trabalho de desconstrução e reconstrução. Por isso que eu falo que tem a ver com o aeroporto e dos carros, que eu desconstruo para depois reconstruir. E o dos peixes, eu peguei todos os negativos e cortei um por um. Eu fiquei com um monte de peixinhos soltos assim, ficou lindo e tal. Falei, bom, o que eu faço com isso agora? Como é que eu vou juntar todo mundo? Acho que isso aqui dá um trabalho bacana. Fiz a composição lá. E na mesa de todo mundo, meio comum, às vezes você tem um Durex, por causa da fita mágica. E aí eu peguei primeiro teste para juntar todos eles, para conseguir ver eles juntos. Aí eu saquei, mas isso aqui é, na verdade, mais do que uma etapa de passagem, intermediária de passagem. Esse Durex aqui, na verdade, ele vai fazer o papel do acetato, porque ele é transparente. E aí, então, desenvolvi mais, eu cortava as bordas do Durex ondulado, para não ficar os riscos. O ondulado, por quê? Para simular o mar, a água. E aí colava dos dois lados, e eu devia ter trazido o negativo. Os negativos são lindos. Ia ficar com aquele negativo grande com Durex e cortava a borda também irregular, mas ainda ele era muito transparente, ficava muito preto. Eu falei, preciso ganhar densidade nesse acetato, né, que era o Durex. Aí passava grafite, lápis, assim, fui testando várias coisas. Não, é que tem a ver com a história, né? Porque o retoque de quando você monta os retratos, os caras tiram lá, os chineses, os russos, quando tirava, apagava e botava as pessoas nas fotos, os caras emendavam. O próprio Valério Vieira, nas Tintas Valérios, o contorno, quando ele recortava para colar, o contorno ele acertava com grafite, reproduzia, já era negativo novo, virgem again. Aí eu fui fazendo várias experiências que iam surgindo, assim, as necessidades na hora, e você vai criando na hora. Porque nada disso está no manual, nem o dos navios e nem o dos peixes. Isso é coisa de experiência. Por isso que acho que o trabalho é intuitivo e também a influência das coisas que estão acontecendo. Mas você tem, vamos dizer assim, um objetivo, não está no manual o processo. Mas por você ter o objetivo no sentido
produto final, no sentido do conteúdo estético que você quer lá na frente, você tem um norte. Tem. Não é, o teu processo ele não é aleatório. Porque quando você fala que desenhou, quando você fala que você o horizonte menor, para a parte de cima, quer dizer, você passa a construir um universo de imagens que daí você passa a montar ele. Sim, então tem um Quantos norte. negativos são em peixes? Varia, por exemplo, esse do cardume, sei lá, deve ter uns 30 peixes, 20, eu não sei. Não, quantos negativos? Quantas imagens finais? Tem cerca de 10. Cerca de 10, 12. Tá. E aí, só para complementar das experiências, então, eu passei o grafite, e aí, por fim, eu levemente queimava os negativos. Então, segurava o negativo, acendia um isqueiro embaixo e ia passando Eu já fogo. vi uns negativos E aí, seu assim. o fogo criava um monte de bolha que também remete ao mar, né? Então, assim, juntou tudo isso aí, ficou combinação perfeita. Mas é isso, essa é a história dos peixes. Assim. Não, mas daí remete para a montagem dos carrinhos e do aeroporto. Sim, Mas a cortar montagem foto do por braço, foto. de alguma maneira, ela pode ser muito distinta dos outros, mas é um jeito também de fazer Não, um mas aquilo é planejamento. matemática, não, aquilo é matemática, mais do que... Até a coisa de desconstruir ou reconstruir, de isso é a tua cabeça, mas daí o a coisa processo fragmentado, era mais fuso, matemático. Era bem complicado. E foi feito analógico, quer dizer, foi um trampo fazer essas Nossa, coisas. aquilo foi um trampo assim, animal. Aquele realmente foi uma loucura. Foi feito analógico. Depois a gente até fez uma versão digital. Aquele que expôs na Paralela Digital? No MAN? Não, aquele que expôs no Paralela da Bienal, eu acho. Aquela era outra, aquele era outro trabalho. Mas era digital ou era analógico? Analógico, aquele era analógico. Bom, daí você perdeu o medo de montar, quando chegou o digital, era tudo moleza, né? Uma bobagem, fazer isso que você faz é facinho. Mas se você não gosta de... Ele responde, ele vai responder. Veja bem. Ele vai responder. É facinho, foi só um ano pra fazer isso. Exatamente, vamos entrar nesse buraco aí. Sabe quantas horas? Até porque é facinho fazer essas fotos. Deu só 800 horas de computador. Então, exatamente. Você perdeu o medo. Perdeu o medo. 20 horas de voo. E daí agora é moleza. Super Vamos fazer. simples. Não, eu chego lá não tinha um cara lá no Marcos, o dia que falou: o que a gente tá fazendo? Ah, aquele lá é escravo do Cássio. Não tinha uma história assim? Que tinha um menino lá que ficava. Ele ficou um tempo lá, foi genial, ele que fez esse trabalho. O Carlos, puta, foi incrível. Eu fui Ele lá uma ficava vez. lá. Tipo, 6, 8 horas, um Ficava ano. 8 horas lá. Não, foram 800 horas. A gente fez um cálculo, assim. Então, essa coisa, quando ficou fácil, como é que foi? A hora que você voltou e falou: bom, agora eu vou fazer um monte de trabalho, fez Agora 2, vai. 10 anos. Como é que é? Fala do bis primeiro, dos carrinhos. O do MIS que originou essa série que eu chamo de a série Coletivos. O trabalho do MIS é coletivo. Ah, porque tem as praias também, né? Que também é a mesma coisa ou não? O da praia está dentro dessa série, que são todas fotos aéreas montadas. São todas feitas a partir de centenas de fotografias. E começou no MIS, que eu tinha uma oportunidade de fazer uma exposição naquele espaço redondo, que é um espaço genial, a curadoria era da Daniela Busso. E aí eu parti de uma foto aérea que eu já tinha de vários carros no pátio. Eu falei, não, eu quero fazer um negócio assim absurdo, assim, encher uma sala, uma quantidade. Porque aquilo tem 8 metros de pé direito. Mas eu não cheguei nos 8 metros, mas eu fiz 12 de largura por 2,20 de altura. Era um trabalho assim, já muito grande. E é uns matchbox de que tamanho, assim? Tinha 2, 3 centímetros. Tinha uns 4, 5 centímetros. Que era a escala, era o tamanho mínimo para uma pessoa conseguir ver com nitidez, porque menos do que isso já ficaria muito difícil. E foram feitas para as matchbox, mas não são fotos aéreas de carros mesmo. Em pátio de... Quantos carros tem lá? Não no total, diferentes. Tem uns 300. E aí no total tem 50 mil. E é claro que como os carros se repetem, porque se você pegar uma Kombi de cima, você não precisa fotografar 10 Kombis, porque lá de cima é a mesma coisa. Mas o grande trabalho lá foi, com esses 300 carros... Quebrar o padrão. Não, você falou que eu fico de noite lá, às vezes, você falou pra mim isso. Não, eu fico de noite lá, às vezes eu passo
Não, eu ficava estacionando o carro o dia inteiro no computador. Minha filha chegava, pai, o que você tá fazendo? Tô estacionando o carro, Aí eu saía de casa, tinha que pegar meu carro, depois chegava na rua, tinha que estacionar meu carro. Tava ficando meio maluco. Mas eu fui fazer uma matemática, assim, um sistema de embaralhamento para não criar o padrão. Entre conceber e a coisa aí para a parede dos carros do Miss, quanto tempo? Deu uns 4, 5 meses. E esse você fez sozinho? Não, o Marcos Ribeiro me ajudou também na parte de digital de recortar. Tem uma pessoa que, no caso a Cris, que recortou os carrinhos. Não, mas depois quem montou foi você. Quem montou fui eu. Eu que fiquei estacionando, eu fui o valet do trabalho. Cada carrinho. 50 mil. 50 mil. Acho que é por isso que eu tô com tendinite aqui. Tá bom. Quer falar alguma coisa desse? Você lembra desse? Ou você quer não, eu lembro. Daí eu fico pensando, 50 mil, mas não são 50 mil layers, né? No Photoshop. Não, ele vai montando, faz pro bloco. Não teria como. Faz pro bloco. Esse aqui que teve vários layers, esse aqui ficou com um certo momento 15 layers, só que eu nunca podia ver o trabalho inteiro. Eu fiquei meses e meses vendo esse trabalho só por layers. Todos esses trabalhos da série coletiva, o do carro também, é tudo na imaginação. Porque você, por exemplo, um trabalho de 12 metros, você no monitor, você não consegue ver ele com 12 metros. Não, em Photoshop sobe até 4 GB. Não, mas não é só isso. A questão é outra. A questão é que você tem um monitor desse tamanho e você está elaborando um trabalho de 12 metros. O teu monitor nunca vai ter 12 metros. Então, quando você vê a 100%, você está vendo um pedaço do trabalho. Quando você vê o trabalho inteiro, você vê o trabalho reduzido a isso. Então, é um exercício muito grande de você imaginar o efeito que vai dar. Tem um aprendizado aí também, você acha? Muito. E é legal? E esse aqui também foi porque eu tinha isso na cabeça, mas eu fiquei meses só vendo layers. Então tinha um layer só dos aviões, depois tinha um layer só do piso, só das coisas, só das conexões. Eu ficava vendo um layer. Até o dia que fui flateando, eu tive uma êxtase assim, quando eu vi o trabalho. Quando flateou tudo, eu consegui você ver. mesmo teve, mesmo com meses de trabalho, você mesmo teve a vez que você viu a coisa pela primeira vez. Teve. Que isso é legal, vai. Não, foi um acontecimento pra mim. Já tinha umas 700 horas ali de computador e finalmente ele viu o trabalho. Exatamente. Não, aí eu fiquei viajando ali. E o trabalho, esse trabalho, ele ainda é maior do que está aqui. Aqui já está numa escala grande. Se desmontar o livro do aeroporto e remontar na parede, ele fica com 3,40 metros. Por? 1,28. Mas eu fiz ele para ter 5 metros. O print tem 5 metros. Então, todo esse nível de riqueza que tem aqui de detalhe, tem mais ainda. Um pouquinho maior. Eu dou. Não, eu fiz um arquivo a 300 dpi com 5 metros de largura. E aqui tem 3,40. Não, é 50% a mais. Bom, eu acho que vai acabar. É a frase. Eu fiquei cansado agora, que coisa incrível. Bom, gente, olha, eu acho que aqui o Cássio vai ter que voltar. Porque ele vai ter que explicar tudo de novo um dia desses. Mas volta. Porque, puta, meu, obrigado, eu acho que valeu a pena pra caramba. Um prazer, uma honra ter você aqui. Você é o norte para muita gente da tua geração. No meu livro tá... O Cássio escreveu um texto para um trabalho meu que um dia vai ser publicado. E eu passei os textos para você, né? Do Fernando Lemos, muito bacana, muito bom. E do Lívio e o meu também. E porque na verdade eu acho que essa coisa de você conseguir desde muito jovem ter uma visão total do processo do trabalho, que é uma coisa que eu falo que eu consegui ter com 40 anos, eu acho que você é pioneiro em determinadas coisas, mas na verdade eu acho que se busca isso e se vai chegar, eu acho que muita gente consegue ter essa perspectiva mais cedo, porque eu tinha a questão da sobrevivência, a questão de ter muita coisa, de trabalhar com produção, de não ter direito, trabalhar com trabalho comercial. Meu trabalho autoral sempre foi de segundo plano, só agora um pouco mais de 10 anos que ele está em primeiro plano, quer dizer, então na verdade tudo demorou, mas na verdade foi porque também eu tinha outros interesses. Mas você foi sempre uma coisa muito legal de ter próximo, e agradeço a sua presença aqui. Adorei, obrigado, Fausto. Obrigado, caramba. Eu agradeço super. Bom,